você subindo. Hey pessoal, eu sou a Ali e sejam bem-vindos ao voiceover do treino do Hikaru. Minha primeira vez depois de 1 ano e meio sem montar o Hikaru e eu tô montando ele de novo. Esse é o treino do dia 3 de julho. Eu parei de montar o Hikaru em março de 2020, então faz 1 ano e um pouquinho que eu tava sem montar ele. E aí o Hikaru finalmente voltou pra escolinha. E aí tô eu de novo num treino com ele. Bom, e agora a gente vai fazer o voiceover. Eu sei que teve bastante aquecimento, então se eu ficar um tempo sem falar é porque vocês vão estar assistindo o treino e é isso aí. A gente começou fazendo um trabalho ao passo e eu pensei igual fazer aquele meu treino com a Lucky. Falei, vamos usar um pouco mais da pista, vamos entrar mais na pista, usar mais a pista. Eu sempre assisto uns vídeos da Universidade do Cavalo, que chama TVUC no YouTube. E às vezes eles têm algumas dicas legais. Ontem, o dia anterior desse treino, no caso, eu tinha visto um vídeo que era um aquecimento para um cavalo de salto, que dizia para você começar aquecendo seu cavalo com a rédea mais livre, fazendo seu cavalo ir para frente, fazer o relaxamento, né? O cavalo precisa descontrair. Ele, por exemplo, acabou de sair da baia, então ele precisa descontrair o corpo dele, descontrair os ligamentos dele, descontrair a coluna dele. Então foi isso que eu tentei fazer. Vocês vão reparar que eu tentei usar bastante da pista, de uma forma assim, aleatória, digamos assim. Então eu fazia círculos grandes, eu cortava a pista no meio, eu fazia o cavalo não enjoar do exercício que ele estava fazendo, eu não buscava a flexão do cavalo ali na rédea, né, puxando ele para trás, o que eu sempre falo para vocês que vai ser errado, porque a flexão do cavalo vai ser resultado de uma boa impulsão, um cavalo apoiado no bridão. E com o Hikaru eu sempre tive dificuldade disso, então eu nem cobrei ele, nem me cobrei. A gente acabou de voltar a montar junto. Eu falei, vamos fazer um treino descontraído, colocando um bom trote, colocando o Hikaru pra frente e tentando fazer o Hikaru relaxar o pescoço, né? Eu queria que o Hikaru relaxasse o pescoço. Mas em geral foi bom. Tem muita coisa que eu não consegui fazer, que foi a parte que eu tinha trotado bastante. Eu falei, vamos começar a fazer círculos e um exercício lateral, que provavelmente foi nesse momento aí, porque não teve muitas filmagens de eu aquecendo normal. E aí eu falei, vamos começar a fazer círculos e vamos começar a fazer tanto o ceder a perna quanto o espada dentro. Vamos ver o que eu tava fazendo aí nesse momento, porque eu não vou conseguir. Eu treinei há 2 dias, mas eu já não lembro o que eu tava fazendo. Eu acho que nesse momento, deixa eu ver se eu encurtei um pouco da rédea, ou eu só tava tentando fazer o efeito mola, né? Você encurta um pouco o trote do cavalo, você fecha a mola e abre a mola. É exatamente o que eu tava vendo no vídeo, olha lá. Eu fechava um pouco, tentava colocar o posterior dele mais pra dentro, no círculo, e depois você alongava o trote do cavalo. E aí eu tava tentando trazer o pé pra dentro. Eu fui tentar fazer isso depois desse círculo, fazendo uma espada dentro depois do círculo. Só que minha mãe parou de filmar bem na hora, então não tem a filmagem dela agora. Mas o meu professor me ajudou também a fazer os exercícios de espada dentro. Eu não consegui. Vocês vão reparar que, de novo, eu não consegui trabalhar o cavalo do jeito que eu gostaria de trabalhar. Foi em curvatura demais, rédea de fora de menos, perna de menos, olha lá, em curvatura demais, sabe? Eu tava quebrando o cavalo no meio. Com o Hikaru eu sempre tive esse problema, eu não tenho noção. Aí eu acabo trazendo ele demais. E é por isso que a filmagem me ajuda. A filmagem pra mim é como um espelho. Eu vou ver, tipo, então nesse ponto é em curvatura demais. Aí quando eu estiver em cima do cavalo de novo, eu vou tentar fazer diferente da próxima vez. Fiz um círculo grande.
mais uma vez tentando colocar o posterior dele pra dentro, mas eu não tava conseguindo fazer isso. Ele tava se esparramando, mas ele não tava colocando o posterior pra dentro, não tava entrando com o pé da forma certa, nem tanto pra fora quanto pra dentro eu tava tentando fazer isso, só que não tava conseguindo fazer. Aí foi nesse momento que meu professor começou a me ajudar, mas de novo eu coloquei em curvatura de mais, rédea de fora de menos e perna de menos também. Então, numa próxima oportunidade eu vou tentar arrumar. É aquilo, eu uso o vídeo e eu falo, eu fiz isso errado, porque no vídeo eu consigo ver exatamente onde eu errei. Na hora, eu tô ali fazendo errado, porque na minha cabeça tá dando certo, na minha cabeça tá funcionando. Ó, aí eu tentei mais uma vez, mas de novo o posterior dele não entrou. E aí a gente já foi começar a fazer o trabalho no galope, que eu tentei fazer da mesma forma, sem pegar muito na boca. Entrando na pista também, fazendo os círculos grandes, porque aqueles círculos menores que eu tento fazer com a Lucky, eles são... Eu gosto de usar eles para quando o cavalo já tá bem apoiadinho, não tem necessidade de você fazer círculos pequenos para desequilibrar o cavalo, então esses círculos grandes são melhores. Eu queria apoiar bem ele na rédea de fora, usar a rédea de dentro só como indicação mesmo. Mas não é que eu não posso dizer que eu consegui, né? Eu não posso dizer que eu consegui jogar, né? Transferir todo o peso do cavalo pro pé de fora dele, que seria o certo. Foi a mesma tentativa de um trabalho melhor. Eu até sei o que eu deveria fazer, mas na hora eu não estava conseguindo fazer. Outra coisa que a gente também tenta fazer, que é uma coisa que eu gosto muito, fazia bastante tempo que eu não fazia, são as mudanças de mão ou de pé, né? Mudança de pé a tempo, que você vai galopar, você vai encurvar o cavalo e você vai pedir a mudança pro outro lado. Ele vai mudar o pé e ele vai mudar o lado do galope. Sem você ter que fazer a transição pro trote ou sem você ter que fazer a transição pro passo e começar a galopar de novo. Fazia muito tempo que eu não fazia, mas com o Ricardo era o cavalo que eu tinha mais facilidade para fazer isso. E aí eu não consegui fazer, então eu fiquei bem triste, na verdade, porque eu não consegui fazer essa transição. Com ele, vocês vão reparar que dá pra perceber nitidamente que eu uso a perna, porque eu fico na pressão, 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 pressão. Se ele não atende a pressão e continua diminuindo, mesmo com eu apertando, eu preciso usar o tornozelo, né? O calcanhar pra encostar bem nele, e aí eu dou essas batidas com a perna para ele continuar avançando. Acho que foi nesse momento que eu fui tentar fazer a mudança, e eu só consegui fazer a mudança de mão, o pé dele não mudou, faltou ainda bastante coisa, fazia bastante tempo que eu não fazia a mudança com ele, mas eu em geral fiquei bem triste por não ter conseguido. Aí foi um momento que eu tava tentando fazer e eu não consegui em nenhum momento. Eu achei que eu ia conseguir, mas eu não consegui. Aí eu tive que ir pro trote. Mas eu resolvi tentar de novo. Eu falei, não, eu não vou desistir. Eu fui tentar de novo e eu só consegui fazer a mudança da mão dele. Eu não consegui fazer a mudança do pé dele. O Ricardo, ele é o cavalo mais difícil que eu já montei na minha vida de colocar pra frente, de colocar ritmo, de colocar galope. E eu não sei porque que isso acontece. Eu não sei porque ele não avança. Ele é um cavalo bem frio. Ele é um dos cavalos mais frios que eu já montei. Ele mudou a mão, só faltou mudar o pé. Então deu pra ver que na prática, na base, eu tava meio desacostumada a montar o Ricardo. Ela ia fechar, escovar um negócio, ficava rápido o cavalo. Eu acho que isso daqui é uma ficha. Olha lá, isso daqui é uma ficha. Ele também é um dos cavalos mais cansativos que eu já montei.
É aquela, eu não sei porquê, eu gosto muito de montar o Hícaro, eu gosto muito do Hícaro, mas eu não sei porquê, porque ele é extremamente difícil. Com a Lucky é um passeio relaxante, mas com o Hícaro não, é muito cansativo, a minha pressão baixa, eu tenho que beber água, mas eu adoro esse cavalo. Aí a gente começou a fazer o aquecimento do salto, a gente começou a saltar uma vertical com marcação ao galope. No salto, eu consegui fazer as mudanças. O Hícaro, ele fazia certinho as mudanças. Esse foi um salto horrível, que eu cheguei muito devagar. Ele trotou antes da varinha. Passou porque é ele, mas saltou muito devagar. A Manu fez ele andar na prova. Então, até mesmo quando não precisava, ele fazia a mudança para outro lado. Isso eu vou ter que começar a usar óculos. Eu vou chorar, vou ter que começar a usar óculos. Como eles conseguem galopar? Eu vou ter que dar um grau de olho e 10 centímetros. Olha, muito melhor. Se você fizer isso, Lascou o foco. se vier com ela aberta, vindo, sem pôr a mão, ela não faz força aqui pra soltar. Ai, E aí onde ela ai. Realmente, ela passa assim, ó. Aquela autona, né? Sei lá. A ópera salta. Mas ela faz mais alto depois dessa? Não. Ela já. Sim? A Lucky já montou ela. Aí eu dei uma longa, porque eu fiz uma curva muito ruim. Só que o Hícaro se arrumou. Esse exercício que a gente foi fazer, tinha que ir reto e fazer uma curva atrás de um cone e na frente do segundo cone. Depois do cone a gente teria 13 metros para chegar nessa vertical laranja, sem perder a impulsão do cavalo, ou seja, muita rédea de fora, rédea de dentro para indicar, usando o peso do corpo, jogando o peso do corpo para fora, para você fazer uma curva bonitinha sem desequilibrar o cavalo. Foi um pouco difícil. Ainda mais com o Hícaro, que tem o costume de diminuir. Mas a gente até que conseguiu passar bem. Só que eu não fiz o exercício muito bem, porque na segunda vez que eu fui fazer, eu tive que passar de novo, porque a vara caiu. Aí, quando eu fiz esse círculo, eu acabei que eu abri demais no primeiro cone. Corre, Aí César. meio que eu caguetei o exercício, né? Eu tive mais espaço. Minha primeira pista com o Hícaro foi ruim. Vou dizer, foi ruim, não gostei. Eu não tava, assim, com muita confiança. Eu percebi que eu conhecia bem o cavalo, que eu não tava desacostumada. Foi como se eu nunca tivesse parado de montar ele. Mas vocês vão ver que a maioria das minhas distâncias foi muito embaixo. Foi tudo meia. Nossa, eu sempre tive esse costume de meia com o Hícaro. E as minhas curvas. Essa primeira curva para a linha de 4 lances foi muito apertada, embora não sei se deu pra ver no vídeo. Ela foi bem apertada. A saída foi boa, mas a entrada eu não gostei. A paralela cinza, preta e branca que a gente estava descendo, ela foi bem melhor porque, era uma descida, o Hícaro pegava mais embalo. E 2, era pro lado esquerdo, é um pouco mais fácil pro Hícaro e pra mim também. Esse duplo foi a experiência, foi a prova de que eu tô com as pernas firmes. É um duplo de um lance e eu entrei muito ruim, só que o Hícaro, ele faz a força dele, então ele cobriu. Ele saiu desse um lance, mesmo ficando longo. E para não desequilibrar, eu soltei um pouco da rédea. Para eu não ser jogada, não levar a carona junto com ele. E aí aconteceu que eu soltei o último obstáculo, né, da linha de 6 lances depois do duplo, com a rédea praticamente solta, levantando bem a mão para não perder o apoio dele. E ele foi muito bonzinho comigo.
Minha segunda pista foi muito boa, só que ela foi dividida em 2. Essa primeira linha eu adorei tudo nela. A saída foi boa, a entrada foi boa, a saída foi boa. Melhorei a curva, melhorei o salto da linha de 4 lances, só foi um pouco rápido. O problema foi, o Hícaro, ele pegou tanto embalo, ele se animou tanto, e quando eu virei pro obstáculo preto e branco, ele tentou sair um pouco. Só que aí eu não enxergo muito bem, então eu não tive certeza na hora de voltar ele. Ponto que eu não vejo, aí não dá pra trazer de volta. Eu enxergo sempre 2 obstáculos. Se o cavalo sai um pouco, eu não consigo ter certeza se eu tô enxergando o que é o obstáculo ou o que é o paraflanco, e eu tenho medo de acabar jogando o cavalo pro paraflanco e dar um acidente. Então, em treino, eu prefiro tirar o cavalo e saltar de novo. Por isso que a gente dividiu a pista em 2, mas eu continuei, eu saltei esse obstáculo bom, fiz um duplo muito bom e acertei a linha de 6 lances depois do duplo. É por isso que eu falo que foi como se eu nunca tivesse parado de montar esse cavalo. Eu gostei muito do treino, eu tive que fazer a mesma força que eu fazia há 1 ano e meio atrás para empurrar ele. Exatamente a mesma coisa que eu fazia há 1 ano e meio atrás. O cavalo não mudou nada. Então eu adorei isso. Por isso até que eu consegui fazer esse treino bom. E ele me passou muita confiança. Porque que cavalo eu pegaria de primeira e faria uma pista de 80, 85 centímetros? Só ele mesmo, que parecia que eu tava saltando como se fosse 2020. Bom, pessoal, esse foi o treino de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tô muito feliz que o Hícaro voltou. E que ele voltou a ser um dos cavalos da escola que eu vou montar de vez em quando. Vocês sabem que eu sempre intercalo, então às vezes eu monto Hícaro, às vezes eu monto Lucky, às vezes eu monto Zara, Girl Lucky, Carinhoso. Então eu sempre vou intercalar entre os cavalos e agora o Hícaro vai fazer parte dele. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Me segue também nas redes sociais porque é muito importante, tudo sai lá primeiro. Se vocês querem ver alguma coisa em primeira mão, é só me seguir no Instagram. Ativa o sininho aqui embaixo para receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. E é isso aí. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau!